Olá vocês, eu sou o Beto e esse é o Assim Caminha a Humanidade, aquele quadro que vai restaurar a sua fé na humanidade ou vai abolir totalmente a sua fé na humanidade. Hoje a gente vai aí com um vídeo que causou uma certa polêmica no TikTok. Eu fiz a coisa mais errada deste mundo, mas em minha defesa eu vejo normalmente sem som. Então, eu leio comentários muitas vezes sem ouvir o que a pessoa falou. E o título desse vídeo ele chama bastante atenção, que são motivos que fazem eu encerrar a entrevista na hora. Juliana trabalha com RH, inclusive quem estiver procurando emprego, arrumando currículo, confere o perfil dela lá no TikTok, vai estar linkado aqui embaixo, esse vídeo específico, mas aí você entrando nele, você vê o resto. Ela vai te dar aí algumas dicas já pelo lado de quem faz o recrutamento. E aí eu vi esses comentários e o pessoal estava talvez não revoltado, mas um pouco indignado ali. E aí eu coloquei o vídeo. E talvez, só talvez, tá, gente? Tenha nada demais no vídeo dela, não. Ver o que vocês acham aqui comigo, lembrando sempre que, como são assuntos que geram algum tipo de polêmica, muito embora algumas vezes eu não possa ver polêmica, você pode não ter polêmica, mas gera. Então eu trago esses conteúdos aqui. Pode deixar comentário, discordar sem problema algum. Vamos ver o vídeo da Juliana. Motivos que fazem eu encerrar a entrevista com o candidato na hora. Para não perder nem o tempo dele nem o meu, se ele falar uma dessas três coisas, eu logo aviso ele que não vai dar para continuar o processo seletivo e que a gente vai encerrar a entrevista. Primeiro, se ele falar que ele não pode trabalhar naquele horário que está sendo proposto para aquela vaga. Segundo, se ele falar que mora muito longe do lugar, ficando inviável para ele ir e voltar todos os dias. E terceiro, se ele não puder, dependendo da vaga, começar imediatamente. Se ele falar que de repente vai precisar de um mês ali para se preparar, pedir demissão, etc. Motivos. Aí, eis motivos. Primeiro, a pessoa não pode ir no horário para o qual a vaga está sendo oferecida. Às vezes, você só pode trabalhar no período vespertino, é uma vaga, né, da manhã. Às vezes, a vaga vai até às 19, mas você tem aula às 19 e não vai ter como se locomover. Então, justo. Ela encerra a entrevista, por quê? Economiza o tempo da recrutadora, economiza o tempo do candidato. A gente sempre tem que olhar os dois lados, né? Se a pessoa não vai poder se adequar ao horário que a empresa quer, não tem por que continuar. Porque normalmente, quando uma vaga é oferecida, ela já tem as condições. É claro que algumas vezes pode acontecer do seu currículo ser para uma vaga que está à tarde, mas a pessoa viu o currículo, achou interessante e resolveu fazer a entrevista com você e não sabe que à tarde muitas vezes você não pode. Então, se acontecer isso, tanto ela pode falar, olha, né, esta vaga em especial é só para esse horário, então vamos encerrar por aqui, quanto você também pode falar, ó, nesse horário eu não vou poder, agradeço a oportunidade, tchau. Economizou tempo todo mundo, falando com educação, nenhum problema. O segundo motivo dela é muito parecido com o primeiro, é que você mora longe e olha, quando ela fala, ela usa a palavra inviável. Você mora a uma distância que torna inviável você ir e voltar do trabalho todos os dias. Se é inviável para você comparecer à empresa e a vaga é presencial, então sim, né, essa vaga não é para você. Tem um absurdo também. Não vi problema nenhum, tanto o candidato quanto a recrutadora falarem: olha, temos um impasse, eu não sabia que era tão longe, ou eu estava com o currículo num banco de currículos e de repente ele foi para essa empresa, mas essa empresa eu não consigo.
encerra, não tem problema nenhum, naquela vaga ali não vai dar certo. E o terceiro motivo dela, que é talvez o mais polêmico. Por quê? Porque algumas empresas têm urgência na reposição do funcionário que saiu, e elas pedem disponibilidade imediata, ou seja, você tem que começar a trabalhar. O que acontece é que muitas vezes as pessoas estão no emprego e estão procurando outro, por N motivos. E a pessoa, para largar o emprego, ela precisa pedir demissão. Você está trabalhando, CLT, e pede demissão, existe um período de aviso prévio, normalmente, que precisa ser cumprido. E se você não cumpre esse período de aviso prévio, você é como se fosse uma multa, digamos assim. Você paga um salário seu para a empresa. Então, acontece que muitas vezes as pessoas ficam um tempo ali e quando elas pedem demissão para iniciar em outro trabalho, elas saem zeradas da empresa, porque perde a multa do FGTS, se eu não me engano, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, mas eu já fiz entrevista, já fui entrevistado muitas vezes, e eu achei muito razoável, né, tudo que a Juliana colocou, do ponto de vista da recrutadora, porque eu, como candidato, eu gostaria, né, desse grau de sinceridade e de também ter essa abertura, porque ela, se colocando assim, ela também diz: você também pode. É claro que, reforço, né, são relações humanas, nas relações humanas, a gente tem que entender sempre que eu estou tratando com outra pessoa e eu estou num ambiente formal, entrevista de trabalho é um ambiente formal. Você não vai fazer isso deitado na sua cama e não vai desligar na cara da recrutadora, caso você não possa seguir com a vaga, sempre converse sobre isso. Mas, lembrando aqui, sempre que a gente comenta um caso desse que está bombando na internet, esse nem é o vídeo mais visto do canal dela, tá? Ela tem quase 70.000 seguidores. E aí eu aconselho vocês irem lá, porque tem várias coisas que ela está explicando sobre reforma trabalhista, que é um assunto que está aí para ser aprovado. Então, quem tiver aí com alguma dúvida, alguma coisa, confere lá, ver se não tem a resposta para o problema que você está tendo aí. Mas, lembrando que não comentamos nenhum caso que gera polêmica na internet por comentar. Aqui a gente sempre vai chegar com uma sugestão de leitura que ilustra um pouco esse caso. E hoje eu trouxe aqui para vocês este livro aqui, O Céu para os Bastardos, da Lília Guerra. Esse é um dos livros mais bonitos que eu li nos últimos tempos. Eu gostei muito do estilo da autora. Sabe aquele jeito de escrever que você vai lendo e te dá gosto? Comigo casou muito bem. Eu sei que pode ser que com vocês não case, mas uma referência importante. Gostou do filme Que Horas Ela Volta? Então, grande chance de você gostar desse livro. O livro ele vai acompanhar uma doméstica, ele não chega a ter necessariamente uma entrevista de emprego, mas ele tem questões inerentes a empregos, a relações que se estabelecem, né, e a possíveis, dando um pré-spoiler, possíveis mudanças de vida ou de cenário, principalmente na vida de uma pessoa assalariada que mora muito longe do trabalho e que gasta muito tempo se locomovendo. Então eu consigo linkar isso aí. Lembrando, todo livro que eu falo aqui, ficou interessado, o link está aqui embaixo. Clica ali, você já consegue comprar. Esse livro é bonito, é bom para dar de presente, inclusive recomendo demais a leitura, pessoal. É isso. Estou por aí nas redes aparecendo alguma outra coisa muito polêmica ou pouco polêmica. Hoje eu achei que foi pouco polêmico. Eu trago aqui e a gente comenta mais. E aí eu vejo se tem algum livro, algum outro livro que eu possa indicar para vocês. Valeu demais, se inscreve, comenta. Estou aí para. É, né? Tchau.